que é essa síndrome metabólica? Aquele desequilíbrio entre a tensão e o relaxamento causa uma descarga de hormônios de emergência que vão desequilibrando as reações químicas do organismo. Primeiro que sofre o cérebro, o mais sensível, tireoide. Outro que sofre fígado. Outro órgão que sofre pâncreas, levando hipertensão, levando diabetes, levando a aterosclerose se não for tratado. Sofre também o ovário, sofre também o testículo. Ou seja, sofrem todas as glândulas com isso que a gente chama de síndrome metabólica. Isso aqui são os nossos órgãos. Por exemplo, o estresse prejudica o pâncreas. Se você não diminuir o seu nível de estresse, o pâncreas vai liberar insulina na hora errada. Liberando insulina na hora errada, você começa a ficar com um braço enorme, porque a insulina vai formando uma gordura no braço. Se ele continua liberando insulina demais, você fica com aquela barriga, tipo uma maçã, fica com aquela barriga como uma cinta, porque o pâncreas não está funcionando direito. Agora, é tudo ligado. Tireoide interfere no pâncreas, o intestino e o estômago interferem no pâncreas, o pâncreas interfere no intestino e todos eles interferem no cérebro. O que o estresse faz? Deixa o fígado fica doidão. Aí, em vez de queimar açúcar, o que ele faz? Ele faz gordura. Ele, em vez de aumentar o HDL, que protege contra a aterosclerose, ele diminui o HDL. Aí fica tudo cheio de placa de gordura. O estômago fica infeliz. O estômago também produz substâncias que diminuem a fome. O músculo fica faminto, né? E o triglicerídeo começa a aumentar. Por quê? Porque houve um desequilíbrio metabólico. A síndrome metabólica pega tudo. Agora, qual é a origem? Lá em cima, serotonina, dopamina, qualidade de vida e genética. Vamos falar sobre obesidade, que é um problema seríssimo. O brasileiro agora dorme pouco, vê muita televisão e come muita bobagem. Com o tempo, nós vamos ficar parecidíssimos com os americanos. Então, se você for numa escola pública e ficar observando a saída de uma escola pública, você vai ver que 90% das mães estão com obesidade. Estão com índice de massa corporal acima de 30. As causas: tensões biopsicossociais, principalmente psicossociais. Ou seja, falta de dinheiro, falta de emprego, confusão na família, filho com os problemas, sogra com demência, uma série de problemas psicossocioemocionais que geram tensões e geram o quê? Síndrome metabólica. Os genes antigos, eles ainda não se adaptaram à vida moderna. Eu digo para os meus pacientes: doutor, não consigo emagrecer. Eu falei: que bom. Que bom o quê, doutor? Você tem um organismo poupador. Se faltar comida, você vai ser o último a morrer. Os genes antigos com a vida moderna. É simples. Olha só. É vida moderna. Controle remoto. O cachorrinho fazendo exercício e ele vendo a televisão. Lá atrás, um saco de pipoca. Origem para a obesidade. Ingestão exagerada. Gasto calórico diminuído. Se você ingere mais do que você gasta, você vai ficar com um pouquinho de gordura. Você, evidentemente, tem que aumentar a atividade física, porque se você começar a fazer uma restrição de calorias, o seu organismo começa a reagir ficando econômico.
Correto? Então, se a pessoa quiser emagrecer diminuindo a comida, vai chegar a um determinado ponto que ela vai parar. Então, é necessário fazer o quê? Aumentar os gastos. Como? Como é que a gente aumenta os gastos? Atividade física. Agora, existem pessoas que têm facilidade de formar gordura e tem pessoas que têm dificuldade de queimar gordura, que normalmente é a mesma pessoa. Quando vocês chegarem em casa, procurem pegar a pele. Eu tenho dificuldade porque eu estou saradão, né? Mas vocês peguem um pouquinho assim da pele, porque ali tem bilhões e bilhões de glândulas de gordura. Glândulas de gordura. Glândulas de gordura chamam-se de adipócitos. Os adipócitos, eles produzem 64 hormônios. A maioria deles para não deixar a gordura ir embora. Dá para brincar de emagrecer? Dá para ficar brincando de deixar a dieta para depois? Não. Tem que tomar uma providência firme e mantida para não deixar os adipócitos crescerem. Porque eles se comunicam com o cérebro e dizem quando é que o cérebro deve parar de comer. Agora, se os adipócitos começarem a crescer, eles vão ficar deformados e vão parar de se comunicar com o cérebro. Fatores hereditários, olha só. Parem de avaliar se estão emagrecendo pela balança. Isso é uma distorção de percepção. Você não tem que se avaliar se você está emagrecendo pela balança. Você tem que se avaliar pelo percentual de gordura, pelo percentual de água, de osso, de músculo, porque cada um tem uma composição. Se vocês forem observar um jardim, todas as plantas se alimentam de água, minerais, luz, e todas elas têm um tamanho diferente, um volume diferente. A diferença ali na genética, o ser humano também é assim. Então tem ser humano que é pesado, como se fosse um atleta. Ele tem muito músculo, tem muito osso, ele pesa muito. Então tem que ficar entrando naquele lance de autocomparação. Ele tem que saber como é a genética dele, ele tem que aceitar a genética dele. Agora, como ele tem uma boa autoestima, tem que dar uma melhoradinha, mas não ficar se comparando. A forma do corpo, exatamente isso. Quando eu era criança, o meu apelido era Caveira, porque o pessoal queria estudar anatomia, mandava eu tirar a camisa. Porque aí tinha todos os ossos assim, ó. Todo mundo estudava anatomia lá no... Agora, a minha família é assim, parece que está todo mundo passando fome, depois todo mundo fica gordão. Entendeu? Agora eu tenho que fazer dieta, mas é a minha família, é a genética. Também, alguns queimam mais e outros queimam menos. O que é o set point? Um sensor no cérebro que diz direitinho qual vai ser o peso daquela pessoa no decorrer da vida. Então, esse set point tem a genética muito forte, mas depende de hábitos alimentares, do modo de vida. E se praticar exercícios e se alimentar corretamente, você pode modificar esse sensor que existe no cérebro. Na família dela, a tendência seria assim, ó. Essa seria a tendência da família dessa moça. Acontece que essa moça, ela trabalha num lugar que exige visibilidade. Ela vende a imagem dela. Como ela vende a imagem dela, ela tem um motivo para se cuidar, porque ela vende a imagem. A motivação para você se cuidar vem do porquê. Por que você quer emagrecer? Por quê? Porque se eu não mantiver o meu peso, a emissora que eu trabalho manda eu embora. E o meu salário é ótimo
eu adoro o que eu faço e eu gosto muito o que eu faço também com o que eu ganho. Então a pessoa tem motivos. Para você fazer alguma coisa, você tem que ter energia. A energia vem do porquê. Quando você tem um porquê muito forte, você suporta vários comos. A genética dela era para engordar, mas ela tem um porquê. Investe num personal trainer, investe num personal diet, mas aí você tem que investir. É aquilo que nós explicamos na fita de decisões, é o metaprograma. Você não está tendo custo, você está tendo investimento. Aqui só as fases que acontecem mais. Menarca é a primeira menstruação. Gravidez, por que na gravidez? Porque na gravidez as mulheres têm um aumento de hormônios que dão uma sensação de poder ilusório. Quem usa anabolizante em grandes doses, quando usa o anabolizante no cérebro, ele dá uma sensação de poder, ele dá uma sensação de bem-estar, é uma sensação psicológica, mas na realidade aquilo é uma sensação que passa. Na gravidez, a mulher se sente muito sensual, muito sedutora, muito poderosa, ela acha que pode comer tudo, que nada vai acontecer, que ela está linda, que ela está maravilhosa, e vai engordando, e vai engordando. Quando acabam os hormônios da gravidez, vem a queda da serotonina, da dopamina, ela tem depressão pós-parto. Então, durante a gravidez, é fundamental que você vá orientando a mulher para não acontecer isso. Além disso, dá uma ansiedade muito grande, porque é uma vida muito diferente. Na menopausa, quando caem os hormônios do ovário mexem nos hormônios que dão a sensação de satisfação, de prazer, de gratificação. Mexe muito no metabolismo, principalmente porque o estrogênio é um hormônio que queima gordura. Medicamentos como remédio para rinite, como corticoides, como remédios para alergia, doenças, vários tipos, cirurgia pela queda do movimento, tempo de imobilização, bebida alcoólica, que a pessoa sempre esconde que está usando, e tratamentos inadequados, que nós vamos falar, que é o uso exagerado de substâncias que causam uma disforia, um humor esquisito, e depois que aquele humor esquisito passa, a pessoa cai em depressão. E quando cai em depressão, ela come para sair da depressão. A gente vai falar isso adiante. Isso aqui é o ideal de todas as mulheres brasileiras estejam com essa cinturinha aqui. Porque se elas estiverem com essa cinturinha aqui, elas não vão ter síndrome metabólica. O Brasil vai economizar muito, muito. Porque hoje em dia se pede para a cintura ser menor que 88. Porque mais do que 88, a gordura da cintura interfere no cérebro, interfere no ovário, no testículo, nos vasos, na tireoide, no fígado. Estados emocionais, né? Isso aqui a gente já falou o tempo todo de como as emoções mexem com o metabolismo. Sociais, mudanças econômicas no trabalho, pressões, situações sociais e principalmente publicidade. Vocês podem perceber que o tempo todo se vende o quê? Comida. O tempo todo você está relacionado com a comida. Mas você vai no seu médico e o médico diz que você tem que emagrecer. Aí quando aparece alguém que é considerado bonita, aparece alguém que tem o peso um pouquinho a mais, aparece? Não. Então a pessoa tem que estar consciente, daí o quarto pilar da consciência, dessa manipulação. Se vende muita comida, se vende muita ansiedade, se vende tudo para o indivíduo se sentir mal,
consumir e engordar. Mas na hora de dizer quem é bonito, é o esquelético, é o magro. De tanto bombardeio, a pessoa começa a achar que ela não é bonita porque ela não atende àquele padrão da mídia. E ela começa a ter problemas na autopercepção, ela começa a ter problemas na autoimagem. Então você tem a maior dificuldade de convencer um cliente para fazer uma academia, porque quando chega na academia, ela entra na academia, aí vê um monte de mulheres lá, tudo. E ela, gordinha, o que tem? Né? Mas ela se compara. Qual é o problema? Ela se comparar. Ninguém tem que se comparar com ninguém. A pessoa tem que se comparar com ela mesma. A pessoa é única no universo, é única. O princípio básico da autoestima é você se aceitar. O princípio básico da autoestima é você se amar. Agora, você mostra que você se ama, não é quando está tudo dando certo. Você mostra que você se ama, principalmente quando as coisas não estão dando certo. Você tem que aprender a, quando se olhar no espelho, você se olha no espelho, primeiro dá um beijo na boca. Beijo na boca. Aí depois você olha assim e vê 3 coisas que estão espetaculares. Aí, olha... 3 coisas estão espetaculares, está demais. E depois você diz assim, vou ver alguma coisinha que precisa melhorar. Quando você vê 3 coisas maravilhosas em você, você produz uma química que vai deixar você o quê? Bem. Depois que você pergunta o que precisa melhorar, você vai fazer aquilo com muito mais facilidade.